E aí? Porque Deus é um trabalho do Espírito Santo isso. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não somos nós. O que cabe a nós é nós orarmos, nós abrirmos a nossa boca quando Deus nos direciona a abrir, né, e com unção, porque se você não tiver unção, não adianta você abrir a sua boca. Mas se tiver na unção que Ele nos dá, o negócio flui que nem manteiga. Aliás, eu descobri uma manteiga lá, que é de vegetal, com vegetal. Acho que tem gente que conhece, Luprax. É muito boa. Não dá colesterol. Mas é uma bênção. Por isso que eu falei, como manteiga, a palavra desliza, a palavra entra, é rios de água viva. Né? Quando Jesus fala, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, é uma verdade. Porque rios vão fluindo lá. A hora que você vê, o Deus está fazendo a obra, tiveram tantos milagres, tantas curas. A revelação de Deus foi uma coisa impressionante, porque o coração deles querem. O coração deles quer. Deixa eu usar direito. Eles querem. E quando eles querem, Deus faz mesmo. Deus fala com eles. Deus os levanta. Foi tremendo. Aí até metade eu ministrei em inglês, porque eu queria ministrar em inglês. Depois eu me cansei, porque chega uma hora, tua mente fica cansada. Aí eu chamei o irmão Manuel, venga. Eu comecei a ministrar em espanhol e ele transmitia em inglês. Nossa, tanta coisa, eu não quero ficar falando aqui, porque eu estou aqui para pregar, amém? Mas foi muita coisa, ele vai mandar o vídeo, ele falou que vai mandar um vídeo, o pastor Leandro também vai mandar um vídeo, um outro vai mandar um vídeo também, falando das coisas que se sucederam lá nesse tempo. Foi demais. Vocês estavam lá comigo. Vocês estavam lá comigo. E esse é o nosso trabalho, o trabalho de apostolar mesmo. Eu estou vendo Deus cumprindo isso lá, levantando a igreja humana, levantando a igreja nos Emirados, levantando a igreja em Ras Al-Khaimah, levantando a igreja em muitos lugares. Era isso que Paulo fazia. Né? Você sofre também levante no meio de tudo isso, mas eu vi pessoas, tem coisas que eu não posso falar, que se trata de uma coisa mais profunda aqui. Ele está gravando, está mostrando, né? Mas depois eu vou falar com calma para vocês o que está acontecendo, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus. E que os reis se convertam mesmo, e que eles conheçam o poder de Deus. E eu estava andando assim, de repente eu vi escrito, Ano da Tolerância. Year of the Tolerance. Falei, nossa, Ano da Tolerância? Eu não sabia. Aí fui perguntar para o pastor Leandro. Eu vi lá escrito Ano da Tolerância. Eles estão abrindo esse Ano da Tolerância, a tolerância religiosa. Que as religiões estão entrando lá esse ano. O Evangelho está entrando, isso significa que o Evangelho vai entrar com força, com muito poder, gente. Então, a primeira coisa que o Leandro fundou, quando eles foram para lá, junto com um pastor indiano, aliás, é uma bênção esse homem, eu estive com ele, e foi um grande encontro. Eles fundaram uma obra que, um pouco parecido com a Donep, mas não tem muito a ver, que é DCBA, Dubai Center Business, o que é o E lá? Dubai Business Association, DCBA, Dubai Center Business Association. Então eles formaram esse ministério voltado para empresários. E aí começou, aí depois o Leandro quis se retirar, queria que o passaporte dele ficasse ali, porque ele poderia ser visado. Mas a hora que ele viu o Ano da Tolerância, Deus me usou, eu orei na madrugada e falei para o Leandro o seguinte, não seja inteligente, porque quem está fazendo isso é Deus, e a palavra que Deus deu foi, não reconheceste o tempo da vossa visitação. Falei, olha, esse é o tempo da vossa visitação, de Deus fazer o que vocês plantaram lá atrás. Agora é a hora. Ele começou a chorar. Sabe por quê? Tem 2 homens do governo que estão envolvidos lá. E eles querem, nós queremos que vocês façam. Eles vão também do governo para poderem se estabelecer lá. Amém, amado? Dê um aplauso a Jesus.
E eu disse, o reino, Deus quer que o reino entre em todos os lugares. Que entre no governo, que entre nos reinados, que entre na educação, na cultura, nos negócios, na indústria, na escola. O reino precisa entrar nas universidades, o reino precisa entrar em todos os lugares. Porque foi isso que Jesus falou, que o reino precisa ser manifesto. E onde você está, o reino está em você, e você precisa manifestá-lo. E não teve, eu mandei recados lá de pessoas importantes, aí depois eu vou falar. Mas amém, depois quando eles mandarem os vídeos, aí vocês vão poder ver melhor. Amém, amados? Glória a Deus, mas eu quero pregar para você. Eu quero que vocês sejam incendiados pelo Espírito Santo. Porque sem o poder de Deus você não faz nada. Eu tive a comprovação, cada vez que eu vou eu tenho a comprovação. Que o poder de Deus é que faz a obra, hein? Através da sua vida. É só você ter o coração disposto, começar a buscar, pôr a vida em ordem, se alinhar com Deus. Meu Deus te usa mesmo. Deus faz coisas extravagantes do reino dele. Mas abra sua Bíblia, eu quero falar da manifestação profética. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, do versículos 1 a 10. Amém? Amém. Pode abrir agora, mas depois não vai abrir mais. Aí, na tela, amém? Aleluia. Bom, para começar, esse é talvez um dos textos mais conhecidos da Antiga Aliança, sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu creio que todos aqui já ouviram falar sobre isso. E de repente você ouve alguma mensagem no YouTube, alguma igreja, alguém falando do Vale dos Ossos Secos. Vale dos Ossos Secos, e pá. E eu comecei a ler, comecei a ter um determinado entendimento a respeito disso, pelo Espírito. Então eu podia entender algumas coisas importantes que servem muito para nós. Amém? Vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como que se me deu a ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como eles me ordenaram, como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Mas apóstolos, pode dizer, está falando da casa de Israel, está falando do povo de Israel, tá. Mas, obtendo a revelação, o rema, pelo Espírito Santo, está falando de nós também. Porque a Bíblia toda é um testamento escrito por homens através do Espírito Santo, que os inspirou a escrever com revelação dos céus, como Ezequiel. E aqui traz uma revelação muito importante para nós, para esse tempo, que nós estamos vivendo um tempo, sinceramente, é uma coisa inusitada. Você perceber, Deus está dando muitos sinais. Deus está falando muitas coisas. Deus está dando sonhos. Lá onde eu estive. Porque muitas vezes a gente pensa que é só aqui que muitas coisas estão acontecendo. Mas lá, de repente, as pessoas começaram a chegar até mim dizendo... Quando eu ministrei uma palavra lá, elas falaram, nossa, Deus está me acordando às 3 da manhã. A outra, Deus está me acordando às 4 da manhã. Deus está me acordando na madrugada para buscá-lo.
E eu sei, quando eu acordo, determinada hora na madrugada, não é porque eu perdi o sono, é porque Deus me acordou para orar, para buscar. Está acontecendo com muitas pessoas, em todos os lugares isso está acontecendo. Porque nós estamos vivendo um tempo diferente de todos os outros, e é um tempo de um aquecimento de Deus no poder dele, é um tempo de um despertamento, por isso estão acontecendo essas coisas. E nós não podemos deixar passar isso. É o momento de nós tomarmos uma posição e sermos um grande e numeroso exército. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu estou vendo sinais acontecerem. Que Deus está dando com muita força nesse tempo. E é o tempo de nós agarrarmos e não perdermos o tempo dessa visitação de Deus, que Ele está manifestando na terra. Mas muito bem, o que está acontecendo aqui, o que estava acontecendo naquele momento na vida de Ezequiel? Uma das coisas que você pode ver, perceber no livro de Ezequiel, parece que é um livro ininteligível. Ininteligível. Amém? É isso mesmo. Ou parece que são hieróglifos que estão escritos aqui, tem muitas coisas que parece que são estranhas e intrigantes. Tem muitas coisas, e sempre me intrigou o livro de Ezequiel. Para você ter uma ideia, lá quando no começo da minha conversão, eu queria muita revelação de Deus. E o que eu fiz? Não sei se foi pelo Espírito, se foi ideia da minha cabeça, mas eu deitava com o livro de Ezequiel aberto assim em cima do meu peito, falando assim: Senhor, me revela tua palavra. Eu quero. Estou vendo muitos pregadores pregando aí, são tremendos, e eu quero a revelação. E eu dormia com ele assim. Impressionante. Por que o livro de Ezequiel? Porque é um livro meio esquisito. Tem muita coisa que você... tem muita coisa que você... Que negócio é esse? Por exemplo, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, quando você vê ele falando da glória de Deus, que eram 4 seres viventes em cima de um carro, que tinham rodas como cambotas, olhos por dentro, olhos por fora, e quando eles andavam, elas andavam, quando eles paravam, as rodas paravam, quando eles iam para um lado, as rodas iam para aquele lado, quando eles iam para o outro lado, as rodas iam para o outro lado, e cada um dos seres viventes tinha um mesmo, cada um tinha os 4 rostos. Rosto de homem, rosto de querubim, rosto de águia e rosto de leão. Cada um tinha os 4 rostos. Eu falei: que é isso, Senhor? Que negócio é esse? Que loucura é essa? Eu pude entender que aquilo era a glória de Deus, uma maneira de Deus manifestar a glória dele, mostrar para Ezequiel o que ele pode fazer e as coisas que ele faz mesmo, e que para muitos são loucura. E é mesmo. Agora, por exemplo, aqui no Vale dos Ossos Secos, quando você olha um negócio desse, que negócio é esse? Que loucura é essa? Ele viu o Vale de Ossos. Deus o levou lá e ele mostrou para ele: olha, eu estou mostrando. Olha, Ezequiel, esses ossos podem viver? Pode acontecer alguma coisa aqui? O Senhor, tu sabes, né? Na cabeça dele era uma loucura, mas ele perguntou: bom, Senhor, tu sabes aí. Então Ezequiel profetiza sobre ele. Amados, muitas vezes nós temos medo de profetizar, já que todos hoje podem ser profetas, sabia? Não é o privilégio de 4, 5, 6. Lógico que tem os ministérios, como o ministério profético, aqui tem uns 5 ministérios envolvidos. Mas eu digo que todos nós temos o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos profetizar, e Paulo fala em 1 Coríntios 14, 1, procure os dons, procure com zelo os melhores dons, mas eu vos digo, sobretudo, de profetizar. Cadê o pessoal do louvor? Ah, tá, tem um casal ali. Cadê o Paulinho? Ah, tá bom. Então ele está perdoado. Ok. Porque é importante todos ouvirem isso. Então, muitas vezes nós temos medo, mas está lá. Sobretudo de profetizar. Ele diz lá no meio do capítulo 14, todos podem profetizar. Minhas palavras são como martelo que esmiuça a penha. Você vai batendo, mas não desistindo, porque muitas vezes você declara alguma coisa, mas depois não declara mais, e aquilo lá morre. É para declarar até que a pedra se esmiúce, até que arrebente, e a palavra de Deus se cumpra, mas nós temos medo. Nós duvidamos. Às vezes nós oramos e já estamos duvidando que aquilo que nós estamos orando, Deus vai ouvir. Lógico que vai ouvir.
Para que ele enviou o Espírito Santo? Para que ele te deu o Espírito como penhor da própria herança dele? Porque ele diz que nós somos herança dele. E dá o Espírito para que isso seja confirmado em nós, e nós ficamos aí olhando demais para cá, para essa terra aí corrompida e tenebrosa, amados. Nós precisamos ser luz no meio disso tudo, ser pessoas diferentes, como eu falei aqui para a Alice, ela estava, olha, nós precisamos ser pessoas diferentes, porque quando você é diferente, as coisas acontecem. Quando você é diferente no meio de tudo isso aí, e você pode realmente ser usado por Deus, as coisas são tremendas, amados. Deus usa mesmo. Mas, aí eu vi, puxa, tem coisas estranhas, Vale dos Ossos Secos, e eu vi uma coisa. Este profeta Ezequiel, que escreveu um livro tremendo, falando do templo que vai ser construído, o terceiro templo que vai ser construído lá na frente, ele fala, a partir do capítulo 40, ele começa a falar do templo, aí vem o anjo de medir, ele começa a mostrar as medidas do templo, tudo aquilo que vai ter. Então, eu pude entender uma das coisas. Este profeta estava profetizando fora da terra dele. Ele não estava em Israel, não estava em Sião, que era a adoração dele. Ou seja, a adoração, era a loucura deles estarem em Sião, porque para eles estarem em Sião, em Jerusalém, era a coisa mais importante, porque só lá que eles entendiam que eles podiam adorar a Deus, no templo, lá em Israel, lá no monte Sião. Eles entendiam que era só lá, e eles estavam exilados na Babilônia, numa terra esquisita, estranha, cheio de demônios, cheio de endemoniados, cheio de altar de demônios e muita coisa lá. Então eles falavam, como é que nós vamos adorar aqui? Como é que nós vamos orar aqui? Como é que nós vamos buscar Deus aqui neste lugar? Eles mesmos disseram aqui, Salmo 137, não precisa abrir não, senão vocês não ficam olhando para mim, eu fico chateado. Seguinte, mesmo aqui no Salmo 137, olha o que eles falavam, do 1 ao 6, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos-nos de Sião. Estavam fora, eles ficaram lembrando só. Tinha lá uma lembrança da terra deles, do Sião, do templo, do monte. Uau! Quando eles iam em procissão para o templo, já tocando adufes, pandeiros lá, aqueles instrumentos deles, harpa, iam grande festa para o templo, porque era o momento de ir lá ouvir a lei, de estar lá louvando ao Senhor. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, as harpas que eles usavam lá. Quando eles iam adorar o Senhor no templo, eles penduravam numa árvore, chamada salgueiros, aquelas árvores cujo galho bate na água. Então tinha o rio lá na Babilônia, o rio Eufrates, né? E as copas das árvores, as pontas, batiam nas árvores, eles penduravam, um pouquinho antes, eles penduravam as harpas deles, porque olha, estão de penduradas. Como se diz aí, por exemplo, o jogador, quando para de jogar, pendurou a chuteira. Não sei se no salgueiro, não sei onde ele pendura. Mas tudo bem, eles penduraram as harpas. Não podemos tocar nada aqui, vamos pendurar, vamos encerrar a carreira. Amados, tem muita gente pensando em encerrar a carreira. Eu digo uma coisa, está começando. Não deixa o diabo imputar isso na tua mente. O diabo é nojento. Ele usa as coisas do mundo para deixar você desanimado. E você acaba aceitando o que ele está falando e torna-se aquele que não vence, aquele que fica estagnado, parado, não anda, não avança, porque está ouvindo o diabo. Desânimo não vem de Deus? Ânimo doble, né? Ânimo doble, que significa um ânimo confuso, que o diabo põe lá. Bom, eles estavam lá desse jeito. Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião, porque eles sabiam que que Israel tinha cantores tremendos, ungidos, arpistas, e os que tocavam instrumentos, eles sabiam que eram tremendos, muito ungidos, e eles queriam ouvir, eles tinham essa fama, e eles queriam ouvir. Mas como entoaremos o cântico do Senhor na terra estranha? Antigamente, quando a gente estava no mundo, a gente saía aí no carnaval, aí, coisa nojenta, que em nome de Jesus está acabando e não vai ter mais, tá? Porque é uma terra de adoração, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? As ilhas Fiji é uma nação onde se adoravam outros deuses, havia macumba, espiritismo, Buda, um monte de coisa.
De repente o evangelho começou a entrar, hoje é uma nação transformada, porque Deus que comanda as Ilhas Fiji. Tremendos testemunhos. Eu vi um homem pregar quando eu fui na Costa Rica, lá das Ilhas Fiji. Meu Deus, está acontecendo um grande avivamento lá. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Esqueça a minha direita de quem está à direita de Deus. É mais ou menos isso. Ele está dizendo, eu não posso, eu vou pecar se eu me esquecer de lá. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Agora, pasmem com o que eu vou te dizer. Tudo bem, eu estive em terra estranha, profetizei, blá, blá, qualquer lugar que você vai, você pode profetizar, você tem o Espírito Santo, e Deus pode fazer a obra, amém? Amém. Mas é o seguinte, Paulo diz lá, isso que eu quero que esteja bem caloroso no seu coração, em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, Paulo diz assim, a nossa pátria está nos céus. Aleluia. Não é aqui, não é nenhum país daqui a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus. Que homem tremendo esse. Da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação num corpo de glória conforme Ele, o dele. Amados, esse corpo é um corpo de humilhação. Você pensa o quê? Que é um corpo bonitão? É nada. É um corpo falho, por causa do pecado lá desde o início. Corpo que morre a cada dia, que vai envelhecendo a cada dia. A palavra fala, ainda que o homem exterior se corrompa a cada dia, contudo, o interior se renova a cada dia. Que é o homem que está lá dentro, o espírito que está lá dentro, que está sendo renovado pela palavra, pelo poder de Deus. Este corpo aqui é difícil, né? Às vezes eu paro para pensar, nossa, mas que corpo que nós temos? É um corpo mortal. E que é de humilhação. Quantas coisas que você passa com esse corpo. E esse corpo te humilha. Você se sente humilhado. Eu me sinto humilhado muitas vezes com esse corpo. Porque eu vejo que ele falece a cada dia, que ele vai envelhecendo, que ele vai se tornando nada. Que ele vai se tornando cada dia mais pó. O nosso corpo é assim. Gente... Mas tem algo interior que se chama vida eterna dentro de você. Que Jesus falou, eu vim com o mandato do Pai é a vida eterna. E Ele nos deu isso. Ele nos deu o Espírito lá do alto. Então, a partir daquele momento, quando Ele recriou praticamente o teu Espírito que estava lá dentro, você passou a ser cidadão lá do alto. E a tua pátria se tornou lá do alto. É de lá que eu espero o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que vai transformar esse corpo de humilhação num corpo de glória. Aleluia, Pai. Meu Deus, quando você começa a mirar isso, a focar isso, a tua vida começa a mudar de sentido aqui. Opa, espera um pouquinho, eu tenho algo dentro de mim que muitos não têm, e eu preciso levar isso. Eu preciso ser conduzido, por isso que Deus colocou no meu espírito, e eu preciso fazer com que as outras pessoas saibam daquilo que eu tenho, para que elas também se tornem pessoas cheias do Espírito Santo, e tendo dentro delas a vida eterna. Amados, porque nada mais importa do que isso. E através disso é que Deus vai fazer a obra, através da sua vida, através daquilo que Ele te deu. Não é através do seu lindo corpo, tudo bem. O corpo vai ser usado para as obras da fé, as obras do Senhor. Tanto bem como mal. É esse corpo, a tua voz está dentro desse corpo, o coração dentro desse cérebro está dentro desse corpo. Amém? Os pensamentos estão aqui dentro, os teus movimentos aqui dentro, as cordas vocais, espírito, pulmão, etc. Então, enquanto você estiver aqui, saiba que Deus quer usar você, este corpo, como ferramenta dele. Amém, amado? Embora ele seja de humilhação, mas mesmo assim ele vai te usar para a glória, louvor e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. Uma coisa, antes de eu entrar mais, espera aí. Aleluia, ainda bem que é 11 e pouquinho. Até acertei meu relógio, que estava 7 horas a mais. Mas é o seguinte, tem um negócio que se fala, e que não está na Bíblia, presta atenção. Nós somos criados para adorar a Deus.
Está de acordo? Nós somos criados por Deus para adorá-lo. Você concorda? É isso? Negativo. Isso não está escrito na Bíblia. Vai procurar. Vira ela de ponta cabeça, para o alto, para baixo. Vou te explicar, não fica assustado. Calma, presta muita atenção nisso que eu vou falar. Desde o começo, está lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ok? E domine ele sobre os peixes, sobre os animais, sobre a terra, domine ele sobre toda a terra. Ei, nós somos criados e chamados por Deus para governarmos. Para governarmos, está lá desde o começo. Mas vem um cara aí, fala uma besteira e se torna uma tradição. Porque isso não está na Bíblia. Mas então, você está falando uma heresia, uma vírgula, eu vou te provar que eu não estou falando heresia, coisa nenhuma. Nós somos chamados para governar. Você quer ver Salmo capítulo 8? Põe lá no Salmo capítulo 8. Apesar de eu já ter dito isso muitas vezes, mas põe lá no Salmo capítulo 8, dos versículos 3 ao 6, você vai ver. Se eu estou falando besteira. E depois eu vou te explicar esse negócio de adoração. Você tem que adorar a Deus, é lógico. Adoração é a principal arma de guerra. É algo fantástico a oração, mas tem um detalhezinho aí, hein? Um detalhe que é uma grande coisa. Que é uma grande coisa. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, vai vendo, versículo 4. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Ok, está falando de nós, que grande coisa aí, como é que Deus ainda nos visita? Ok, fizeste-o, no entanto, porém, todavia, contudo, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste 6, deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Dê um aplauso a Jesus. Quem disse que nós somos criados para adorá-lo? Para governarmos junto com ele. Só que muitos de nós estamos jogando isso fora, porque não estamos governando o reino, não estamos governando, sabe por quê? Nós não estamos implantando o reino lá dentro dos lugares. Muitas vezes onde estamos, nós fechamos só porque damos lá onde... Enquanto Deus quer te usar, às vezes com uma palavra, às vezes com uma atitude, Deus quer te usar, amados. Deus quer que o reino dele se infiltre, como Jesus falou numa das parábolas do reino, dentre tantas que ele falou. O reino de Deus é como uma mulher que pegou o fermento e colocou em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus precisa penetrar na massa. A massa aí, a multidão, são as nações. Precisa penetrar até que o reino de Deus encha. E a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. É isso que Deus quer que nós façamos. Amém. Mas nós ficamos atrás de ideias paupérrimas que não tem nada a ver com o que está em nós, o governo de Deus. Amém. Mas aí, pastor, tá. João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, aqui vem uma paulada. Mas disse que é em Jerusalém que precisa adorar, ela falando com ele. Porque nesse monte, em Jerusalém, Jesus falou, seguinte, a hora vem, que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. A hora vem, já chegou, que que o Pai busca, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Esses são os tais que o Pai busca, os verdadeiros adoradores. Tá, você vai poder adorar em qualquer lugar que você estiver. Ele está falando que estava chegando a hora que era isso. Então é o seguinte, amados. Vamos supor que o cara ama muito a esposa dele. Ou parece que ama. Então ele quer presenteá-la. E manda um caminhão de rosas para ele. Manda lá na floricultura, manda o maior caminhão que você tiver. Um container cheio de flores. Cheio de flores. Cravos, rosas, copas de leite. Quem entende de flor aí? Me ajude. Rosas silvestres, flores, lírios, orquídeas, damas da meia-noite, flu, flu, flá, flá, flé, flé,
Mande tudo, enche esse container e manda. E chega o cara lá com 14 carregadores, levando as rosas para dentro de casa. A mulher chega lá, está forrado tudo de flores. Olha, meu amor, como eu te amo. E traz uma pulseira cheia de brilhantes, de ouro, de esmeraldas. Ainda dá para ela, olha, você é o amor da minha vida. Aí eu vou dizer uma coisa. Só que ele acabou de adulterar lá atrás. Acabou de entrar no quiabo misturado com farofa. E chega lá e diz que ama a mulher. Ele está sendo verdadeiro? Sim ou não? Pois é. Tem muita gente que vai lá, Deus, eu te amo, porque deu certo alguma coisa lá. Eu estou indo bem, minha empresa, meu negócio, meu trabalho, minha profissão. Olha, fui promovido. Deus, eu te amo, levanta as mãos. Mas na primeira tribulação, você fala, não vou mais na igreja, quer adorar a Deus. Aí, muito embora, às vezes vem, levanta a mãozinha lá, mas ele não está adorando em espírito em verdade, sinto muito. Mesmo que ele esteja na sua casa, ele acaba de adorar a Deus e sai murmurando pelas ruas. Isso é adorar em espírito em verdade? É isso que ele está falando. É isso. Nós não fomos criados para adorá-lo. Fomos criados para governar junto com ele. E nós, no meio dessa caminhada, nós vamos adorá-lo, porque ele é o único e suficiente Salvador. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é maravilhoso, ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele realmente é o Deus maravilhoso, ele realmente é o de magnificência, beneficência, é o Deus que perdoa a iniquidade, é um Deus que tem misericórdia com milhares. Sim, ele. Vamos adorar em espírito e em verdade. Mas o principal nós precisamos fazer é governar-nos. Entender que ele nos deu dons para isso. Não é só para fazer barulho. Ele nos deu dons, talentos, ele nos deu capacitação, revestimento para nós governarmos. E às vezes nós estamos lá acomodados, falando mal de não sei quem, ou escutando mal e nem se manifestando. Amados, nós precisamos ser nobres. Precisamos ser nobres. Eu vou falar um negócio, nós precisamos ter sangue azul. Não é, pastor? Sei lá, eles que inventam lá os reis. Não, eu estou dizendo para o lado nosso aqui. Sangue azul significa sangue real. Nós precisamos ser de fato reis e sacerdotes nessa terra. Amém, amado? Dê um aplauso a Jesus. Mas amém. Aí Ezequiel, mandado por Deus, começou a profetizar. E quando ele começou a profetizar, começou a ter um barulho de ossos. Porque eram milhares. E foi um barulho terrível dos ossos. Amados, tem muito lugar que é barulho. Eu comecei a ver umas coisas lá. Que é só barulho. Mas é tudo oco, vazio, não tem consistência. São pessoas que não geram frutos. Então, e fazem muito barulho, mas é tudo como ossos secos, vazios, nuvens sem água, falando no livro de Judas. Não tem nada. E tem lugar que é uma barulheira só, mas eles estão fazendo um monte de besteira, um monte de bobagem que Deus não falou para fazer. Então, só barulho de ossos. Pessoas que nunca quiseram crescer, nunca quiseram avançar, nunca quiseram de fato ser pessoas, homens e mulheres de Deus, que implantam o reino de Deus. Mas aí ele profetizou e começou o barulho. Aí ele falou, venham nervos! Porque sem os nervos não tem articulação. Né? Aquelas cartilagens, nervos que estão entre as juntas, para ter os movimentos devidos. Para nós podermos nos movimentar, porque sem aquilo nós não nos movimentamos, somos pessoas, ficaria só lá os ossos, com uma caveira, não acontecia nada, só teria barulho, né, conforme eu falei. Né, como é que será quando uma caveira anda? Ela não anda, mas vamos supor que andasse. Era uma barulheira de osso. Mas aí você põe as articulações, os nervos, e ela começa a se movimentar sem barulho. Ela começa a ter articulação. Diga articulação.
Tem pessoas que querem se articular por si mesmas, pela razão de sabedoria delas, e não acontece nada, vai até um certo ponto. Mas quem quer articular é Deus, que quer te articular segundo o propósito que Ele tem. Cada um de nós temos uma estrutura espiritual e temos uma articulação de Deus em nós. Ele quer usar com os movimentos devidos, na direção correta, da maneira correta, como Ele planejou para nós, não por nós mesmos, amados. Então Ele profetizou: vem os nervos, vem a articulação de Deus. Então é uma coisa que nós buscamos em Deus: Senhor, me articula, que eu tenha os movimentos corretos, movidos pelo teu Espírito. Daqui a pouco eu vou falar. Mas eu preciso ser articulado por ti, que nem Paulo falou. Eu fui até ele, não fui com palavra de sabedoria, não fui na minha articulação, mas eu fui na articulação de Deus, no poder de Deus, para que a fé deles ficasse firmada no poder de Deus, não na sabedoria humana. Tem muita coisa acontecendo que é a articulação do homem só. Tem muita coisa acontecendo por aí que você pensa que é unção, você pensa que é algo de Deus, e não é algo de Deus, é algo de homens, que tem um período de duração, tem um período de vigência. É como um remédio que você compra na farmácia, prazo de validade, exato. Validade até outubro de 22. Passou de outubro de 22, perdeu a validade. Então, amados, tem pessoas que têm uma curta validade. E tem algumas coisas que acontecem, e a pessoa vem, tal, pessoas que vivem momentos só. Muitos crentes vivem os momentos, são momentos. Momentos, vamos comer um churrasquinho. Mas aquilo lá passa. Alegria do Senhor é a nossa força, mas a alegria do mundo é a nossa tristeza. Porque passa, é um negócio que acabou. No dia seguinte você nem se lembra mais do que aconteceu, do que comeu há 2 dias atrás. É o seguinte, nós precisamos ser guiados por Deus. Precisamos ter a articulação de vida e querer crescer em Deus. E aí vieram os ossos, vieram os nervos e começou a ficar tudo no lugar. Os nervos começaram a compor toda a articulação do homem. Mas faltavam ainda coisas. Aí profetiza carne. Falta carne. Deus já está articulando, ou Deus deu a estrutura, estabeleceu o ministério para a vida da pessoa, os dons, tal, certo? Vai andar assim, vai andar desse jeito. Mas veio a articulação, agora é minha articulação, você vai andar segundo os meus movimentos, agora falta carne. Porque já pensou esquisito? Quem assistiu aquele filme? O Homem Invisível, lá como é que chama aquele filme? Que o cara tomava um negócio e ficava invisível. E de repente ele apareceu, era só nervo. Homem. Era o corpo, só nervo, não tinha carne, não tinha pé, um negócio estranho. Não sei, não lembro. Acho que era o Homem Invisível. Bom, tudo bem, deixa ele para lá. Aí vem a carne, precisa da carne. E o que é a carne? Olha como Deus faz a obra completa aqui. Eu comecei a ver isso. A carne é a palavra. Quando você está aqui, se você não estiver comendo, azar seu. Desculpa, maneira de falar. Se você não estiver comendo o que estou te falando, você vai ficar com fome. Você não vai ter uma composição como Deus quer que você tenha. Carne, porque Jesus falou lá em João 6,56, 55, 56. Aquele que não comer a minha carne, nós vamos participar da ceia, e não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Nós precisamos da vida de Deus em nós. E a vida de Deus, o que dá é a palavra. Comer a carne é ter carne, ter a palavra nele. Amém, amados? Amém. A palavra começa a te levar a muitas situações de revelação de Deus. Aleluia. Então, vamos comer a palavra, não vamos nos esquecer disso, que a cada dia nós temos a plena liberdade. Não estamos na China, lá nos confundir da China, lá no não sei o que, em Caxemira, que você não pode ter Bíblia, senão os caras te matam, é tudo louco lá. Você não está lá na Papua Nova Guiné, na Coreia do Norte, você está num lugar que você tem a plena liberdade. Olha, amados, não vamos perder tempo, porque um dia isso pode fazer falta. Que nem o guarda que estava na prisão na Rússia, no tempo da perseguição do comunismo, que mataram 70 milhões de pessoas. Vocês não sabem disso, né?
entre cristãos e judeus, mataram 70 milhões de pessoas. Em todo o período do regime comunista da União Soviética, naquela época, mandavam lá para a Sibéria, sem cobertor, sem nada, eles morriam de frio. Mataram. Mas teve um dia lá na penitenciária, na prisão, onde estava uma pessoa, ele tinha uma Bíblia. E o que ele fez? Começou a rasgar as folhas da Bíblia e distribuir. A força que tem a palavra. E as pessoas começaram a ficar esfomeadas para ler aquilo, elas liam e ficavam impactadas. Eu quero, e não sobrou, e daqui a pouco ele tinha que recortar capítulos, porque não tinha mais, estava acabando, corta os capítulos, corta, e vai distribuindo, aí ficou lá só uma frase. E essa frase foi um dos chefes da penitenciária guarda lá, que chefiava, carcereiro, sei lá, que recebeu lá uma frase assim: e disse Deus a Jeremias. Falando sério, tem no livro aí. Nossa, se Deus falou que esse tal de Jeremias, eu quero que ele fale comigo também. Foi lá correr atrás do cara. Eu quero que ele fale, eu vim aqui, ó, falou com Jeremias. Eu quero que ele fale comigo. Se converteu, amado. Esse é o poder da palavra. Se nós ficamos lá acomodados, não vai acontecer nada. Às vezes uma frase, uma sílaba, vamos exagerar, uma palavra, pode salvar multidões. Você sabia disso? Pode salvar. Então precisamos comer a palavra, carne. Mas aí falou, precisa vir pele, manda a pele, agora tem que ser rápido. Pele, manda a pele. Pele, o que é a pele? É a nova vestimenta. Porque quando você começa a receber a articulação de Deus, começa a receber os nervos e toda a conjunção de musculatura, etc. Aí a carne precisa ser vestido. Articulação de Deus. A palavra te traz uma vestimenta nova, amém? Vestimenta, a palavra te veste. Quando você conhece a palavra, você está bem vestido, amados. Espiritualmente falando, você não passa por problema, você não passa vergonha em lugar nenhum, porque qualquer lugar que você tiver, qualquer coisa em que vão te dizer, qualquer coisa que te acontecer, você tem a palavra na ponta dos lábios. Pá! E a palavra quebra portas de bronze, cadeados de ferro. A palavra rompe grilhões, a palavra abre fronteiras. Aleluia! Amados, eu vi acontecer muita coisa. Muita coisa. Você sabe que não precisa mais de visto para entrar lá, e nem em muitos lugares. Cheguei lá, pum, mostrei o passaporte, pim, pum, entrei. Não precisa mais de visto. Sabe quem fez isso? Deus. Glória a Deus. Deus fez isso, Deus faz. Aleluia! Aí, com a palavra, você é vestido e recebe uma vestimenta espiritual, amado. Porque o inimigo, de repente, começa a se conhecer, porque você começa a ser levantado por Deus, você começa a ser notado, porque você conhece a palavra, você tem toda a articulação de Deus em você, então você abre a tua boca, você sabe o que você está falando. Amado, nós precisamos saber o que estamos falando quando abrimos a nossa boca. Ah, Jesus te ama. Claro, sim, Jesus ama mesmo. Mas e aí, você para nisso? Você já tem que chegar com a palavra profética. Uau, Deus vai fazer isso na tua vida. Pá, aí você entra. Rompeu a fronteira. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba isso em nome de Jesus. Mas faltava o Espírito. Sabe o que é o Espírito? A unção. A unção de Deus. É isso que Deus me levou a entender. O Espírito é uma unção que está retida para ser liberada. E Jesus não volta até o tempo da restauração de tudo. E diz que vão vir dos 4 cantos, porque é o que já está na terra. Você sabia disso, que está na terra essa unção, que há de se manifestar? Porque ela chegou há 2000 anos atrás, e chegou com tudo. Mas teve muitas coisas, tem muitas coisas, que não foram liberadas ainda, porque não chegou o tempo. Por isso que as pessoas estão se levantando de madrugada para orar. Por isso que os sinais estão se intensificando. Por isso que tem coisas acontecendo, amados, que não acontecia 10 anos atrás.
5 anos atrás, 2 anos atrás, mas agora está acontecendo, porque Deus já está dando a ordem para liberar dos 4 cantos uma unção nova e fresca e poderosa que vai nos encher, amados, poderosamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dê um aplauso ao teu Deus. Aleluia. Amado, muita gente está buscando, pensa que está lá não sei aonde, a unção já chegou. O problema é que de tanta falta de posição, de buscarmos outras coisas, olharmos para tantas coisas aqui, e nos esquecermos das que são mais importantes, essa unção não se apega em nós, porque a unção ela quer se apegar em nós, mas nós ficamos com historinha, ela não se apega. Ela se apega quando você é sedento por ela, quando você quer, quando você está todo aí nessa estrutura que eu estou te dizendo, você começa a crescer em Deus e a unção começa a te guiar. Porque é diferente, amados, quando você tem unção. A unção que recebestes dele, 1 João 2,27, vos ensina todas as coisas, vos dirige, vos guia. Não é necessário que ninguém do mundo venha querer te ensinar, mano. Aí alguém do mundo querer me ensinar. Vocês entenderam? Você tem uma unção que veio dele. Não tem sentido. Uma pessoa querer me ensinar de Deus que não está nem aí. Não dá. Não dá. Alguém podia ensinar Jesus? Os fariseus queriam dar uma de bambamã, tomavam cada uma. Que não tinha jeito, eles tinham que sair fora. Eles tinham que, melhor ir para a nossa casa, comer lá, romos. Como é que era o negócio? Como é que chama aquela comida judaica? Bom, não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém. Ele não deixava de responder, mas ele dava certeiro. Pá! E saía andando, porque ele tinha mais o que fazer. Ele não perdia tempo de ficar discutindo. Eles queriam discutir e vinham querer confrontar Jesus. Ele mandava a bala. Pá! Cheio da palavra lá do alto. Cheio da palavra do Pai nele, que ele amou tanto, que se apropriou das palavras e se tornaram dele também a mesma coisa. Se nós somos chamados para governar, pelo amor de Deus, vamos ter as palavras lá do alto, amados. Vamos governar, porque esse é o verdadeiro governo. Não, você vai ver os governos por aí. Então, vai lá ver aquele Putin na Rússia, pelo amor de Deus. Vai ver os caras aí que estão governando, eles precisam de Deus. Eles precisam de Deus também. Precisam de Deus, porque não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Agora você tem inteligência lá do alto também. Você tem conhecimento lá do alto. E isso lhe dá o crescimento para que você cada vez mais seja nobre. E isso é ser nobre, é ter sangue azul, conforme eu falei. Não é que eles usam esse termo para a família real, lá para a realeza. Nós somos da realeza, porque nós somos lá da realeza do alto, em nome de Jesus. Aleluia, aplaudo a Jesus. Amém? Vamos cear. Glória a Deus. Aleluia. Amados, não sou melhor do que ninguém aqui. Mas você pode ter muito mais. Muito mais. Eu estava pensando muito nisso hoje, inclusive. Eu quero te ver crescer, eu quero te ver avançar, eu quero te ver um ministro sobrenatural. Eu quero te ver que acertar as coisas que você precisa acertar diante de Deus, amados. E que Ele muitas vezes se desagrada com certas coisas que fazemos. E que nos tiram do propósito de Deus. Nos tiram do eixo. E Deus nos quer com Ele, com Ele. Porque é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém. Queria chamar os pastores, profetas, os presbíteros. Você está feliz? Aleluia. Glória a Deus. É o seguinte, nós precisamos driblar o diabo. A mão, bola por lado das pernas. Deixa aí, dribla.
Eu creio que nós estamos começando a viver dias de sobrenaturalidade de Deus. Eu acredito muito nisso. Que você pode, mesmo e deve, ser uma pessoa diferente em qualquer lugar. Quando as pessoas começarem a olhar para você, hoje eu vi aquela passagem que está lá em Zacarias capítulo 8. E 10 pessoas pegarão nas vestes de um judeu, nas tuas vestes, de um homem cheio de Deus, e vão dizer: queremos ir contigo, porque temos visto o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer parte dos propósitos de Deus enquanto eu viver, porque eu entendo que eu estou vivo por causa disso. E você também. Porque Deus quer te usar. Deus quer te usar, Pedro. Pedro, olha para mim. Deus quer te usar. Amém? Muitas coisas não deram certo na sua vida. Você não conhecia Cristo. Estava perdido nesse mundo. Mas o Senhor te encontrou. E começou a fazer coisas diferentes na sua vida. Começou a te estabelecer. Com estrutura. Com articulação. Com carne. Com pele. E agora Ele quer manifestar a unção dele na sua vida. Para você ser um empresário, sim. Não pense que Deus se esqueceu disso, mas um empresário sobrenatural. Cheio das ideias de Deus. Você pensa o quê? Pobreza não é de Deus. Miséria não é de Deus. Falência não é de Deus. Bancarrota, muito menos essas coisas, não é de Deus. Não são de Deus. Se fosse, eu não queria andar com Deus. Um Deus desse eu não queria andar. Mas Ele é o dono da prata, do ouro. Ele é o Deus de grandezas, amém, irmão? Mas depende para que você quer as grandezas de Deus. Aí tem esse fator. Se for para o reino, mas Ele vai te fazer a pessoa mais próspera dessa terra. Porque Ele pode. Amém, amados? Quem conhece a ceia, levanta a mão. Quem conhece? Não seja tímido. Quem conhece a ceia, o que é a ceia? Bom, uma das coisas, Jesus mesmo falou, é comunhão. Quando Jesus falou, quem não beber minha carne, quem não beber meu sangue, comer minha carne, não tem vida em si mesmo. Mas quem beber meu sangue e comer a minha carne, tem a vida eterna. Ele falou isso, amém? Quando ele falou isso, muitos judeus, seguidores de Jesus, que ele tinha uma multidão de discípulos, começaram a virar as costas e ir embora. Porque eles sabiam disso, eles não são burros. Os judeus sabiam que fazendo isso, esse tipo de conversa, os levaria até um pacto com Cristo. Eles sabiam que era pacto, eles conheciam muito bem, e o judeu conhece muito bem o que é pacto. E a gente sabe que o nosso Deus é Deus de pactos. Falou, não. Eu não quero ter pacto com Ele, porque se eu tiver pacto com Ele, eu vou perder minha vez lá nas sinagogas dos judeus. Como é que eu vou ficar com os fariseus? Vão falar, você agora está em pacto com Ele? Você não tem mais pacto conosco, Então olha só como a mente do homem é volúvel, é fugaz. Não vou andar com Ele. Eles tinham visto um tremendo milagre da multiplicação e outras coisas que Ele fez. A ressurreição do filho da viúva de Naim, tantas coisas, a palavra. Mas aí, quando Jesus os chamou mesmo, vem fazer uma aliança comigo. Porque é isso que significava, eles caíram fora. Amém? E Ele falou para os 12. Vocês não querem ir também? Podem ir. Aí Pedrão dava uns lampejos, né? Mestre, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. E Jesus já tinha falado, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Amém? Então, gente, ceia é participar, você participando desse pacto. Porque é a aliança que Ele fez conosco. Quando Ele levanta o cálice e fala, este é o meu sangue. Ele não disse, representa, meus. Este é o meu sangue.
Fazei isto em memória de mim todas as vezes em comerdes e beberes até que eu volte. Esse é o meu sangue, pelo qual nós vamos ter uma aliança eterna. É o sangue da nova aliança. Pacto. Nós temos um pacto com Cristo, e pelo pacto que temos em Cristo, através dessa obra da cruz, nós temos um pacto entre nós. Amém? Por isso que fala, é um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Espírito. É um pacto que nós temos, amados. Amém? Mesma coisa, alguém falar mal do Pedro sem sentido algum, eu tenho que chamá-lo. Pedro, vem cá, essa pessoa está falando isso de você. Eu conheço, está na igreja. Vamos acertar esse negócio aí. O que é que você está falando? Porque ele tem um pacto comigo. Estão entendendo o que é isso? O que é pacto, amado? Estão entendendo o que é comunhão? Se fala mal do teu irmão, chega na hora da ceia e você não acerta, você está perdidinho. Você está dizendo, não tem um pacto com Deus em primeiro lugar. Você está dizendo que não tem pacto com o seu irmão, que você não quer ver ele nem pintado de ouro. E falou um monte de coisas. Se acerta aí, então, fecha os olhos. Amém? Eu tenho que explicar, né? Fecha os olhos, porque Paulo falou pelo Espírito Santo: examine esse homem a si mesmo. Não é verdade? Examine esse homem, para que não participe de uma maneira errada e seja réu do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor este elemento, ó Pai, que a partir deste momento possa ser a Tua carne, ó Pai, rasgada lá na cruz por nós, ó Pai, para nos trazer salvação, libertação, cura e transformação. Por isso, ó Deus, agora consagra esses elementos em nome de Jesus. Amém. Nossa, mudaram o cálice aqui, ó. É de prata. A palavra de Deus é como prata purificada no forno 7 vezes. No forno de barro. Nós somos o forno de Deus, o barro. Amém. Pai, eu levanto diante de Ti o cálice, como Tu fizeste quando Tu instituíste a ceia, dizendo: este é o cálice, este é o meu sangue, que é derramado por vós para uma nova aliança. Fazei isto todas as vezes em que comerdes e beberes até que eu volte. Pai, é um momento de pleno pacto. É o auge da comunhão esse momento, Jesus. E por isso eu consagro esse elemento e nós vamos participar juntos do mesmo sangue, da mesma carne, e vamos ter vida em nós mesmos e ter o poder da vida eterna, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como é que é, pastor? As pessoas vêm, tá? Isso aí quem faz bem é a apóstola, mas ela não está. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Adorado é.
sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém? Amém. Okay, já te dei. Okay. Amém, amados? Vamos participar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem sobre nós, como a chuva.